Meu nome é Eliana Nogueira, eu sou professora aqui da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp de Franca. Sou professora da área de Direito do Trabalho, dou aula de Direito Processual do Trabalho no 4º ano. Me formei aqui na Unesp e hoje sou doutora em Direito do Trabalho pela Università La Sapienza de Roma. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a medida provisória, agora convertida em lei, com processo de conversão em lei, que fala sobre a liberdade econômica. A ideia é que a gente pense um pouquinho sobre o que essa medida, o que essa nova legislação vai impactar tanto nas relações econômicas quanto nas relações trabalhistas. A ideia geral do projeto de lei era criar facilidade para o desenvolvimento da atividade econômica no país. Quando a gente observa o projeto de lei, o legislador quis reduzir a burocracia que está relacionada à criação de empresas e manutenção desses empreendimentos. É importante pontuar que a medida provisória nasceu pequenininha, eram só 12 artigos, ela cresceu um pouco no processo legislativo de conversão em lei. Ele foi enviado pelo Senado para a sanção presidencial, ainda não foi assinado até a data de hoje não, mas a gente vai pontuar algumas questões relativas a essa lei que segue agora para a sanção presidencial. Muito se debateu nos dias passados a respeito da interferência dessa lei da liberdade econômica na área trabalhista. Porque o que a gente observou foi que, enquanto ela tramitava no Congresso para deixar de ser medida provisória e ser transformada em lei, foram acrescentados uma série de dispositivos legais que visavam fazer quase que uma outra reforma da legislação trabalhista dentro dessa legislação. É interessante que no finalzinho do processo legislativo a Câmara dos Deputados percebeu e retirou desse texto boa parte dos dispositivos que mudavam a legislação do trabalho. Bom, nós estamos falando em liberdade econômica e estamos falando também em trabalhar em questões trabalhistas. O objeto geral da lei era garantir liberdade econômica, mas num determinado ponto da lei o legislador entendeu que era preciso também mexer em algumas questões no âmbito do direito do trabalho. A primeira questão que ele mexeu, e essa me parece mais tranquila, foi acabar com a emissão das carteiras de trabalho em papel. As carteiras de trabalho vão passar a ser emitidas só em modelo digital. Isso é interessante, o trabalhador não precisa mais carregar a carteira, mas vai ter um banco de dados em que vão ser anotados ali os contratos de trabalho e a empresa vai poder fazer toda essa escrituração em meio virtual, não necessariamente em papel. A lei até prevê que em algumas situações ela pode ser emitida em papel, mas só por exceção. Um outro ponto mais crítico diz respeito à jornada de trabalho. A medida provisória agora convertida em lei prevê que as empresas que têm até 20 trabalhadores não precisam fazer controle de jornada de trabalho. Hoje a lei exige que esse controle seja feito quando a empresa tem mais de 10 empregados. A lei dobra esse número, o que na prática atinge boa parte das micro e pequenas empresas que nós temos no país, que tem até 20 trabalhadores. Esse é o número máximo. Liberar a anotação do cartão de ponto pode parecer uma medida de desburocratização, mas ela traz um problema muito grande por trás. Por quê? Na maioria das ações que a gente vê na Justiça do Trabalho, o trabalhador reclama hora extra que ele não recebeu. E a forma de garantir que as horas extras sejam pagas é que elas sejam anotadas através de um controle e o empregador no final do mês verifique se houve ou não hora extraordinária. Sem o controle de ponto, essa questão vai ser decidida em judiciário só através de prova testemunhal. Então eu costumo dizer que o cartão de ponto não é garantia para o empregado, era garantia para o empregador, porque quando ele mantém o controle de ponto adequado, esse controle de ponto certamente é aceito pelo Poder Judiciário. Uma outra questão que a lei prevê, essa me parece mais problemática do que a primeira, é a anotação de ponto por exceção. O que isso significa? Que se houver um acordo individual do patrão com o empregado ou um acordo com o sindicato, o empregado pode anotar no cartão de ponto só as horas extras. Ele ficaria desobrigado de anotar cartão de ponto quando ele não fizesse hora extraordinária. E isso também traz um efeito complicado, porque como é que vai se fazer prova de que houve hora extra se ela não está anotada? Por outro lado, como é que o empregador vai provar que hora extra não foi feita se ele não manteve controle de cartão de ponto? Então, em verdade, tem reflexo para as duas partes.
não sei em que medida essa medida de desburocratização pode ser útil. Me parece que ela vai trazer muito mais problema do que vantagem na prática do dia a dia entre patrões e empregados. Uma outra questão que está sendo discutida, e nós estamos aguardando a sanção presidencial, é que o projeto de lei que foi mandado para o presidente da República assinar, foi retirado do projeto de lei toda a disciplina que liberava trabalho aos domingos. Mas na parte final da lei tem a revogação de 2 dispositivos muito importantes. O primeiro deles, que vai ser revogado, permitia trabalho aos domingos, desde que houvesse convenção coletiva ou lei municipal que autorizasse. A lei revoga esse dispositivo, então me parece que fica proibido, então, trabalho aos domingos, se não houver alteração. Um outro dispositivo permitia trabalho em feriados civis e religiosos com o pagamento em dobro. O projeto de lei da liberdade econômica também revoga esse dispositivo. Então é como se a partir de agora eu pudesse trabalhar em feriados civis e religiosos sem nenhuma remuneração adicional. É claro que isso também vai ser uma outra questão de grave insegurança e vai gerar uma discussão no Poder Judiciário dos trabalhadores que forem discutir, e fora a insegurança para o empregador, né? Ele vai poder exigir trabalho em feriados agora e não vai precisar pagar? O trabalhador vai ter direito a receber ou não? Do ponto de vista geral da medida, a gente pode olhar. No que diz respeito à desburocratização, em certa medida ela foi atendida. A medida hoje, que prevê a liberdade econômica no projeto de lei, estabelece que as empresas vão ter mais facilidade de abrir os seus empreendimentos. O Estado, pelos seus órgãos reguladores, tem um prazo para poder definir ou indeferir as solicitações de licenças. Há uma restrição quanto à licença ambiental, isso é preciso ter cuidado. Atividades de baixo risco, a medida provisória, agora convertida em lei, não diz o que é, mas diz que nós vamos ter um decreto. Por quê? Atividades consideradas de baixo risco vão poder ter seus empreendimentos autorizados com muito mais rapidez, com muito mais tranquilidade, desburocratizando um pouco. No fundo, eu penso que a medida de liberdade econômica, ela deveria ter se voltado única e exclusivamente para desburocratizar a abertura de empresas. Nós sabemos, e os empresários reclamam muito, no nosso caso no Brasil, que demora-se demais. A abertura de uma empresa exige um tempo muito grande, nem tanto pelas autorizações, mas porque o poder público demora demais para conceder as autorizações de funcionamento. Então eu penso que ela deveria ter caminhado apenas nesse sentido, facilitar e desburocratizar o ambiente empresarial.